Tem droga no seu suco? As palavras da garota negra ecoaram na mente do bilionário enquanto ele encarava o copo em sua mão, subitamente consciente de que sua vida inteira poderia estar prestes a desmoronar por causa de uma noiva que não era quem dizia ser. Seu coração acelerou quando percebeu que aquele sussurro poderia ter acabado de salvar não apenas sua fortuna, mas também sua vida, desencadeando uma série de revelações que ninguém à sua volta estava preparado para enfrentar. A verdade, como ele logo descobriria, tinha raízes muito mais profundas e sombrias do que qualquer um poderia imaginar, conectando pessoas de mundos completamente diferentes através de um único e fatídico momento. Antes de começarmos, não esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. Felipe Castro acordou cedo naquela manhã de domingo. O sol paulistano mal despontava quando ele desceu as escadas de mármore de sua mansão no Jardim Europa. Aos 42 anos, o bilionário do setor de tecnologia havia construído um império com sua empresa de segurança digital, mas nenhum algoritmo poderia prever o que aconteceria durante o café da manhã. A mesa estava posta com esmero. Frutas frescas, pães artesanais e o suco de laranja que sua governanta preparava todas as manhãs. Felipe sorriu ao ver que Camila, sua noiva há 6 meses, ainda não havia descido. Bom dia, senhor Felipe. A voz suave da governanta interrompeu seus pensamentos. Luna já acordou. Achei melhor trazê-la para o café. Felipe assentiu, observando a menina de 9 anos que entrava timidamente no ambiente. Luna era filha de Marta, a nova cozinheira contratada há apenas 2 semanas. Com a mãe doente naquela manhã, a pequena havia sido trazida para a mansão. Seus olhos grandes e atentos pareciam absorver cada detalhe do luxuoso espaço, enquanto suas mãos apertavam nervosamente a barra da camiseta colorida que vestia. Pode sentar aqui. Luna. Felipe indicou uma cadeira próxima. Quer suco de laranja? A menina sentou-se em silêncio, balançando a cabeça negativamente. Felipe serviu-se do suco e estava prestes a levar o copo aos lábios quando ouviu um sussurro urgente. Não bebe isso, por favor. A voz de Luna era quase inaudível, mas carregada de uma intensidade que fez Felipe congelar com o copo a meio caminho da boca. Ele encarou a menina, notando como seus olhos escuros estavam arregalados de preocupação. O que disse Luna? Perguntou, colocando o copo lentamente sobre a mesa. Tem alguma coisa no suco, ela respondeu, agora um pouco mais alto, mas ainda olhando nervosamente para a porta. Eu vi a moça bonita colocando um pó branco quando ninguém estava olhando. Felipe sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A moça bonita só poderia ser Camila, sua noiva. Por um instante, quis descartar aquilo como imaginação infantil. Mas algo no olhar de Luna, uma mistura de medo e determinação, o impediu. Como você viu isso? Perguntou, mantendo a voz calma para não assustar a menina. Eu estava procurando minha mãe na cozinha, Luna explicou, mexendo nervosamente nos cabelos crespos. A moça não me viu porque eu sou pequena e fiquei atrás da porta. Nesse momento, o som de saltos anunciou a chegada de Camila. Felipe olhou para o suco, para Luna, e então para sua futura esposa que entrava sorridente no ambiente. Felipe desviou o olhar para a cozinha, onde Helena, sua noiva, preparava uma bandeja de frutas com um sorriso gentil no rosto. Seus cabelos loiros caíam sobre os ombros enquanto ela cortava com precisão cada pedaço. Havia algo quase hipnótico na forma como ela manuseava a faca, com movimentos delicados e precisos. Por um momento, ele quase esqueceu o aviso perturbador que acabara de receber. Foi a Helena que fez, ele disse, tentando manter um tom casual, mas sentindo o coração martelar contra o peito. Sua voz saiu mais aguda do que pretendia, traindo seu nervosismo. Luna apenas assentiu, sem desviar os olhos do copo de suco laranja que repousava sobre a mesa. Seus dedos finos,
com unhas pintadas de vermelho escuro, tamborilavam suavemente na borda da mesa. O silêncio entre eles parecia carregado de eletricidade. Felipe engoliu em seco. Conhecia Helena há apenas 8 meses, mas tinha certeza que a amava. Ou pelo menos achava que tinha. Agora, olhando para ela na cozinha, começou a questionar tudo o que sabia sobre a mulher com quem planejava se casar em menos de 3 semanas. "Está tudo bem, querido?" Helena perguntou da cozinha, notando seu olhar fixo. "Você parece pálido." "Só um pouco cansado", ele respondeu, forçando um sorriso. O dia foi longo na empresa. Felipe tentou rir. Uma risada nervosa que soou falsa, até para seus próprios ouvidos, mas a tensão era palpável. Aproveitando que Helena tinha voltado sua atenção para as frutas, ele se levantou com um movimento calculado e, sem que ninguém visse, despejou o conteúdo do copo na pia. O líquido alaranjado escorreu pelo ralo, levando consigo qualquer substância que pudesse conter. Enquanto enxaguava o copo, seus pensamentos corriam. Por que Luna, uma completa estranha até algumas horas atrás, arriscaria tanto para alertá-lo? E mais importante, por que Helena, a mulher que supostamente o amava, colocaria algo em sua bebida? A sensação de ameaça pairava no ar como perfume pesado demais. Seu apartamento de cobertura, que sempre lhe parecera um refúgio seguro com vista para a cidade, agora parecia uma armadilha elegante. Felipe sabia que não podia ignorar aquele aviso silencioso, mas também não podia confrontar Helena sem provas. Precisava ser estratégico. Voltando à sala, ele notou que Luna o observava com intensidade, seus olhos escuros transmitindo uma mensagem clara. Cuidado. O sono não veio naquela noite. Felipe permanecia imóvel diante da ampla janela de seu escritório no último andar, observando as luzes da cidade que nunca dormia. Sua mente repassava cada momento do dia, cada gesto, cada palavra. O aviso da menina ecoava como um alarme que não conseguia silenciar. "Tem uma droga no seu copo." 4 palavras simples que haviam virado seu mundo de cabeça para baixo. Luna tinha chegado à empresa há apenas 3 semanas. Ele se lembrava perfeitamente do dia em que a conheceu. Uma adolescente de 16 anos, olhos atentos e desconfiados, postura defensiva, mas com um brilhantismo inquestionável para códigos e programação. Ela era um dos talentos descobertos pelo projeto Tecnologia para Todos, iniciativa que sua fundação mantinha em comunidades carentes. Felipe havia insistido pessoalmente para que ela ganhasse uma bolsa integral e um estágio supervisionado. A menina era quase invisível no dia a dia do escritório. Falava pouco, observava muito, sempre com aquele olhar que parecia enxergar além das aparências. Felipe passou a mão pelos cabelos, frustrado. Por que Luna diria algo assim? Que motivos teria para inventar uma acusação tão grave contra Helena? Ou pior, e se fosse verdade? Helena, sua noiva há 8 meses, herdeira de uma fortuna quase tão grande quanto a dele. O casamento estava marcado para dali a 6 semanas. As revistas de celebridades já chamavam de o evento do ano. 50 milhões de reais, investidos numa cerimônia que uniria 2 impérios empresariais. Seria Luna apenas uma menina traumatizada projetando seus medos? Afinal, seu histórico familiar era complicado. Mãe viciada, padrasto violento, uma infância inteira navegando em águas turbulentas. Felipe serviu-se de mais um dedo de uísque, ironicamente consciente do paradoxo. Bebericar algo enquanto contemplava a possibilidade de ter sido quase envenenado. Lembrou-se de como Helena insistira para que ele tomasse aquela taça de champanhe, como ficara visivelmente irritada quando ele disse que precisava terminar uma ligação antes, como seus olhos seguiam o copo com uma intensidade incomum. Mas por quê? O que Helena ganharia com isso? A resposta óbvia o assustava.
O contrato pré-nupcial garantia a ela 30% de tudo, caso ele falecesse antes do 10º ano de casamento. Uma fortuna estimada em bilhões. Seria esse o motivo? Ou estaria ele sendo injusto, deixando-se levar por uma suspeita plantada por uma adolescente que mal conhecia? A manhã chegou com uma luz difusa que entrava pelas janelas da cobertura. Helena cantarolava uma melodia suave enquanto se movia pela cozinha de mármore, preparando o café da manhã como se nada tivesse acontecido na noite anterior. O aroma de café recém-passado preenchia o ambiente. Mas para Felipe, aquele cheiro familiar agora carregava uma nota de desconfiança. Ele observou sua noiva de longe, analisando cada movimento com novos olhos. Luna estava sentada silenciosamente à bancada, mexendo seu mingau de aveia com uma colher, sem realmente comer. Seus olhos pareciam distantes, perdidos em pensamentos. Quando Felipe entrou na cozinha, Helena sorriu radiante, como sempre fazia. "Bom dia, meu amor. Dormiu bem? Preparei aquele suco de laranja que você adora", disse Helena, estendendo um copo alto com líquido alaranjado. Felipe aceitou o copo, mas o colocou sobre a bancada sem beber. Aproximou-se de Luna, enquanto Helena se virava para buscar mais café, e murmurou baixinho: "Não bebi o suco." Luna ergueu os olhos lentamente, encontrando o olhar dele. Balançou a cabeça levemente, como se já esperasse por aquela informação. Não havia surpresa em seu rosto, apenas uma confirmação silenciosa. "Como você sabia?" perguntou Felipe em voz baixa. "Como percebeu o que estava acontecendo?" Helena voltou com a cafeteira, enchendo a xícara de Felipe. "Vocês dois estão muito quietos hoje. Algum problema?" "Nada, não", respondeu Felipe, forçando um sorriso. "Só comentando sobre o tempo. Parece que vai chover mais tarde." Quando Helena se afastou novamente para buscar algumas frutas, Felipe inclinou-se na direção de Luna. "Preciso que você me mostre como percebeu. Depois do café, no meu escritório." Luna assentiu discretamente. Seus dedos tamborilaram na borda da mesa. Um código silencioso que Felipe interpretou como concordância. O bilionário observou Helena, movendo-se pela cozinha, sorrindo e cantarolando como se nada estivesse errado. A mulher que ele pensava conhecer tão bem, agora parecia uma estranha completa. "Estive pensando", disse Felipe em voz alta. "Talvez devêssemos adiar a festa de noivado da próxima semana. Tenho alguns assuntos urgentes para resolver." O sorriso de Helena vacilou por um instante, quase imperceptivelmente. "Mas já está tudo organizado, amor." Seria uma pena cancelar agora. Felipe notou o leve tremor em sua voz. Luna levantou-se silenciosamente, levando seu prato até a pia. Seus olhares se cruzaram novamente, e Felipe soube que estava no caminho certo. Algo muito maior estava acontecendo, e ele precisava descobrir o que era antes que fosse tarde demais. Sem perder tempo, Luna estendeu a mão, pedindo para examinar o copo vazio. Felipe o entregou, observando atentamente enquanto ela o levava ao nariz com delicadeza. A garota inspirou profundamente, fechando os olhos por um instante. "Tem um cheiro doce, estranho", disse ela, devolvendo o copo com uma expressão neutra que contrastava com a gravidade de suas palavras. "Igual ao remédio que davam na Casalar, pra gente dormir sem fazer barulho." Sua voz saiu quase sem emoção, como se relatasse algo corriqueiro, mas o impacto daquela revelação atingiu Felipe como um soco no estômago. Um arrepio percorreu sua espinha. Não era apenas a suspeita de que alguém havia tentado drogá-lo, mas a naturalidade com que aquela menina falava sobre ser sedada em uma instituição que deveria protegê-la. Que tipo de lugar fazia isso com crianças? E como ela conseguia falar sobre isso com tanta indiferença? "Você tem certeza?", perguntou ele, segurando o copo contra a luz, como se pudesse enxergar algum resíduo invisível. Luna apenas assentiu, cruzando os braços. "Conheço esse cheiro." "Não esqueço."
Felipe colocou o copo sobre a mesa e passou as mãos pelo rosto. Era impossível ignorar aquela conexão. Se Luna estava certa, alguém havia colocado algo em sua bebida. E a única pessoa que teve acesso a ela foi Vanessa. Preciso verificar algumas coisas, murmurou ele, levantando-se com determinação. Começou a vasculhar discretamente a casa, enquanto Luna permanecia na sala, folheando uma revista de arquitetura com aparente desinteresse. Ele checou armários, gavetas, o banheiro principal. Tudo estava impecavelmente organizado. Produtos de beleza caros, alinhados com precisão milimétrica. Toalhas dobradas em ângulos perfeitos. Nem um fio de cabelo fora do lugar. O que o incomodava era justamente isso. Perfeição demais. Como se a casa fosse um cenário meticulosamente preparado para uma peça de teatro, não um lugar realmente habitado. Lembrou-se de como sua própria mãe, apesar de organizada, sempre deixava pequenos traços de vida real pela casa. Um livro aberto no braço do sofá, uma xícara esquecida, um cachecol jogado sobre uma cadeira. Aqui não havia nada disso, nenhum sinal de espontaneidade ou de vida autêntica. Era como se Vanessa tivesse criado uma fachada impecável, sem permitir que nada de verdadeiro escapasse. Não vai encontrar nada assim, disse Luna, aparecendo silenciosamente na porta do quarto. Pessoas que escondem coisas grandes sabem esconder coisas pequenas também. Felipe franziu a testa enquanto seus olhos percorriam a lista de dispositivos conectados à rede da mansão. Algo não estava certo. Havia um endereço MAC não identificado. Um pequeno ponto de acesso que não correspondia a nenhum dos equipamentos catalogados. Não era o termostato inteligente do quarto principal. Nem a geladeira com Wi-Fi da cozinha gourmet, tampouco qualquer um dos 27 dispositivos oficialmente registrados. "O que diabos é você?", murmurou, clicando para obter mais informações. O dispositivo tinha um nome genérico e consumia pouquíssima banda, como se estivesse programado para passar despercebido. Seu primeiro instinto foi ligar para Rodrigo, o chefe da equipe de TI, mas algo o fez hesitar. Se havia mesmo alguém tentando drogar Mateus, essa pessoa poderia ter cúmplices dentro da própria casa. Qualquer movimento em falso poderia alertar o culpado. A imagem do rosto de Luna surgiu em sua mente. Aqueles olhos intensos, o modo como ela havia arriscado tudo para alertá-lo. Não posso decepcionar aquela garota, pensou, decidindo agir por conta própria. Fechou o laptop e pegou um pequeno scanner de RF que guardava em sua maleta de ferramentas. Se havia um dispositivo não autorizado, ele o encontraria fisicamente. Felipe começou pelo quarto principal. Movendo o scanner lentamente pelas paredes. Nada. Seguiu para o closet de Isabela, depois para o banheiro da suíte. O scanner permaneceu em silêncio. Foi quando entrou no escritório particular de Mateus que o aparelho emitiu um leve bip. Algo estava escondido ali, provavelmente uma câmera ou um microfone. Seguindo o sinal, chegou até a estante de livros. Entre 2 volumes de economia, encontrou um carregador de celular que parecia perfeitamente normal. Exceto por um detalhe, ninguém usava aquela tomada para carregar celulares. Examinando mais de perto, percebeu uma minúscula lente quase imperceptível. Uma câmera espiã, concluiu, sentindo um calafrio. Alguém estava monitorando Mateus em seu próprio escritório, onde ele frequentemente bebia seu uísque favorito. Felipe resistiu ao impulso de arrancar o dispositivo da parede. Precisava descobrir quem estava por trás daquilo antes de fazer qualquer movimento. Voltou ao laptop e iniciou um rastreamento do sinal. Se conseguisse identificar para onde as imagens estavam sendo transmitidas, talvez pudesse encontrar o responsável. O tempo estava correndo. A festa de noivado seria em 2 dias, e Felipe tinha a terrível sensação de que algo muito pior que uma simples droga em uma bebida estava sendo planejado.
Felipe sentiu um misto de alívio e apreensão quando finalmente conseguiu reunir Luna e Cida na biblioteca da mansão, longe de ouvidos curiosos. A governanta, uma senhora de 60 e poucos anos que conhecia cada canto daquela casa melhor que o próprio dono, acomodou-se na poltrona de couro com expressão preocupada. Luna permaneceu de pé, braços cruzados, ainda desconfortável com toda a situação. Encontrei isto escondido atrás do quadro da sala de música, disse Felipe, colocando sobre a mesa um pedaço de papel dobrado e um cartão com uma sequência alfanumérica. Parece um endereço de rede e alguns códigos que não fazem sentido para mim. Luna pegou o papel com cuidado, analisando-o contra a luz do abajur. Seus olhos se estreitaram enquanto examinava a sequência de números. É o número de identificação de um aparelho que não é daqui, concluiu ela após alguns segundos. Parece ser de um dispositivo de monitoramento, mas não é nada que você tenha instalado oficialmente na casa. Estou certa? Felipe confirmou com um aceno de cabeça, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. Cida aproximou-se para examinar também o papel, ajustando os óculos de leitura. Em 27 anos trabalhando nesta casa, nunca vi nada parecido, declarou a governanta com voz firme. E olha que faço questão de limpar cada centímetro destes cômodos semanalmente, inclusive atrás dos quadros. O que isso significa? Perguntou Felipe, passando a mão pelos cabelos em sinal de nervosismo. Significa que alguém muito cuidadoso colocou isso aqui, respondeu Cida, cruzando as mãos sobre o colo. Alguém que conhece minha rotina de limpeza e sabia exatamente quando e onde esconder. Luna mordeu o lábio inferior, pensativa. Isso limita bastante as possibilidades, não é? Tem que ser alguém próximo, alguém que frequenta esta casa regularmente. O silêncio pesou entre os três enquanto a mesma conclusão incômoda pairava no ar. Felipe sentiu o estômago afundar, ao perceber que o círculo de suspeitos estava se fechando cada vez mais em torno das pessoas que ele considerava de confiança. Precisamos descobrir a que aparelho este código pertence, disse Luna finalmente, guardando o papel no bolso. E temos que fazer isso sem alertar ninguém. Cida me olhou com aqueles olhos que pareciam ler minha alma e contou algo que fez meu mundo desabar ainda mais. Ontem de manhã, enquanto o senhor estava na reunião com os investidores, vi Dona Helena no seu escritório, mexendo nas suas coisas. Ela hesitou por um momento, como se medisse o impacto que suas palavras teriam. Quando perguntei se precisava de ajuda, ela disse que procurava um artigo que o senhor tinha mencionado no café da manhã. Mas estava nervosa. Guardou algo na bolsa quando me viu. Um calafrio percorreu minha espinha. O artigo que eu havia mencionado estava no criado mudo do nosso quarto, não no escritório. Helena sabia disso perfeitamente. Luna, que estivera quieta até então, soltou um suspiro pesado. Não quero ser intrometida, mas acho que ela está te vigiando, Felipe. Sua voz tinha aquela tranquilidade de quem já viu o suficiente na vida para não se surpreender com mais nada. Gente rica sempre tem gente de olho no dinheiro, e nem sempre é quem você pensa. Fiquei em silêncio, absorvendo o peso daquelas revelações. Minha própria casa, o lugar onde eu deveria me sentir seguro, estava repleta de segredos. As paredes que eu construí com tanto cuidado agora pareciam esconder inimigos por todos os lados. Helena, a mulher com quem eu planejava passar o resto da minha vida, poderia estar me traindo da forma mais vil possível. O senhor precisa ter cuidado, Cida continuou, baixando ainda mais a voz. Dona Helena tem feito muitas ligações estranhas quando o senhor não está. Sempre fala em código, como se não quisesse que ninguém entendesse. Luna assentiu, cruzando os braços. Você precisa descobrir o que ela estava procurando no seu escritório. E, principalmente, o que ela guardou na bolsa.
Pensei no cofre atrás do quadro de Portinari, onde guardava documentos importantes sobre a fusão com a empresa americana. Seria isso? Ou estaria Helena procurando algo mais pessoal, algo que pudesse me comprometer? A ideia de que a mulher que eu amava poderia estar conspirando contra mim era devastadora, mas não podia mais ignorar os sinais. Precisava agir, e rápido. Vocês duas são as únicas pessoas em quem posso confiar agora, confessei, sentindo o peso da solidão que acompanha o poder e o dinheiro. Luna e Cida trocaram olhares e, naquele momento silencioso, formamos uma improvável aliança contra o que quer que estivesse por vir. Felipe digitava furiosamente em seu laptop, enquanto suas sobrancelhas franzidas denunciavam sua concentração. Ao seu lado, Luna deslizava os dedos pelo tablet, executando uma varredura de frequências eletrônicas pelo ambiente. Cida, com olhos atentos, examinava cada objeto da sala, levantando almofadas e verificando o interior de livros na estante. Os três haviam decidido transformar aquela tarde de domingo em uma operação de busca meticulosa pelo casarão. O silêncio entre eles era quebrado apenas pelo ocasional suspiro frustrado ou pelo barulho de móveis sendo deslocados. Nada nos registros das câmeras de segurança que pareça suspeito, murmurou Felipe, passando a mão pelos cabelos. Mas encontrei algo estranho nos logs da rede Wi-Fi. Alguém acessou nosso sistema várias vezes em horários que estávamos fora. Luna balançou a cabeça negativamente enquanto apontava o tablet para diferentes cantos. Estou captando sinais fracos, mas nada conclusivo ainda. Se há dispositivos aqui, estão bem camuflados ou funcionam em frequências não convencionais. Cida se aproximou de uma estante onde Helena havia disposto vários presentes que dera a Luna ao longo dos anos. Seus dedos tocaram um vaso decorativo de porcelana azul, presente do último aniversário. Algo no peso do objeto não parecia natural. Com cuidado, virou-o de cabeça para baixo e notou uma pequena abertura na base que não combinava com o design. Gente, acho que encontrei algo, chamou com voz contida. Felipe e Luna se aproximaram rapidamente, enquanto Cida introduzia cuidadosamente um pequeno alfinete na abertura. O fundo falso do vaso cedeu, revelando um dispositivo do tamanho de uma moeda. É um gravador de áudio, Felipe confirmou, examinando o objeto com os olhos arregalados. E pela aparência é de alta qualidade. Luna pegou o vaso com mãos trêmulas. Ela me deu isso no meu aniversário. Disse que combinava com meus olhos. Sua voz falhou na última palavra, e os três trocaram olhares carregados de compreensão. O clima na casa mudou instantaneamente. O que antes era uma suspeita abstrata, agora tinha forma física em suas mãos. Cida sentiu um arrepio percorrer sua espinha enquanto observava o pequeno dispositivo. Quantas conversas esse objeto testemunhou? Pensou Felipe em voz alta, segurando o gravador como se fosse algo tóxico. Luna colocou o vaso sobre a mesa com um movimento brusco. Continuem procurando. Se encontramos um, provavelmente há outros. Felipe sentou-se pesadamente no sofá, com o rosto enterrado nas mãos. A descoberta dos dispositivos de espionagem havia abalado profundamente sua confiança. Como não percebera antes? Todos os sinais estavam lá. As perguntas estranhas de Helena sobre seus negócios, o interesse súbito em sua agenda, as ligações misteriosas que ela encerrava quando ele entrava no cômodo. Luna se aproximou e colocou gentilmente a mão em seu ombro. Não se culpe, disse com doçura. Você não percebeu porque confiou nela. Confiança não é uma fraqueza, Felipe. Ele levantou o olhar, seus olhos refletindo uma mistura de gratidão e dor. Mas deveria ter notado algo. Sou um homem de negócios, sempre atento a detalhes. O coração tem uma maneira de nublar até a mente mais afiada, respondeu Luna, sentando-se ao seu lado. Agora precisamos descobrir a extensão disso tudo.
Eles retomaram a busca metódica pelo apartamento. Luna usava o detector com precisão, enquanto Felipe observava cada canto com novos olhos, como se visse seu próprio lar pela primeira vez. A tarde avançava, e a luz dourada do sol poente iluminava partículas de poeira no ar, criando uma atmosfera quase irreal para a caçada que realizavam. "Achei mais um", sussurrou Luna, apontando para uma elegante pintura abstrata na parede do corredor. Felipe a removeu cuidadosamente, revelando um dispositivo minúsculo incrustado na parede, tão pequeno quanto a unha de um dedo mínimo. 2 horas depois, o relógio antigo da sala, presente de Helena no último aniversário de Felipe, revelou outro aparelho. Ele o segurou entre os dedos, sentindo um peso muito maior que os poucos gramas do dispositivo. 4 no total, murmurou Felipe, alinhando os aparelhos sobre a mesa de centro, estrategicamente posicionados para cobrir cada área importante do apartamento. Luna examinou os dispositivos com atenção profissional. São equipamentos sofisticados, não algo que se compra facilmente. Quem quer que esteja por trás disso tem recursos. A constatação era clara e aterradora. Alguém estava espionando meticulosamente todos os seus passos, conversas e decisões. O pior era a crescente suspeita de que Helena não estaria agindo sozinha. Quem mais estaria envolvido? Concorrentes? Algum inimigo do passado? "Precisamos descobrir para quem essas informações estavam indo", disse Felipe, sua voz recuperando parte da firmeza habitual. "E precisamos fazer isso antes que Helena perceba que descobrimos." Luna assentiu, seus olhos refletindo determinação. "Concordo. E há outra questão importante. Quem mais, além de Helena, tem acesso a essas gravações?" Felipe olhou pela janela, observando a cidade que se iluminava com o cair da noite. A verdade estava lá fora, escondida nas sombras, e ele estava determinado a encontrá-la. Precisávamos de provas concretas, algo que pudesse incriminar Helena sem sombra de dúvidas. Sentados na biblioteca da mansão, Felipe passava as mãos pelos cabelos, frustrado. Os indícios eram fortes, mas nada que pudesse ser levado à justiça. "Precisamos pegá-la em flagrante", disse ele, olhando para os documentos espalhados sobre a mesa de Mogno. "Algo que nem mesmo o melhor advogado do país possa contestar." Luna, que estava silenciosa até então, levantou o rosto do notebook. "E se criássemos uma armadilha? Algo que ela não resistiria?" "Como assim?" perguntei, intrigada. "Arquivos falsos", explicou Luna, seus olhos brilhando com a ideia. "Mas podemos criar documentos que pareçam extremamente valiosos, informações sobre novos investimentos, senhas de contas offshore, detalhes de fusões empresariais, tudo falso. Claro, seriam nossas iscas." Felipe parou de andar em círculos. "E deixaríamos essas iscas onde Helena pudesse encontrar." "Exatamente", confirmou Luna. "Se ela tentar roubá-los, teremos nossa prova." Cida, que até então apenas observava, levantou-se animada. "Posso instalar câmeras discretas em pontos estratégicos da mansão. Tenho equipamentos que nem os profissionais conseguiriam detectar. Também podemos colocar sensores nos arquivos", sugeriu Felipe. "Qualquer movimento e seremos alertados imediatamente." Nos dias seguintes, a mansão foi transformada em um campo de batalha silencioso. Cida trabalhou incansavelmente, instalando minúsculas câmeras em abajures, quadros e até mesmo dentro de livros na estante. Sensores foram colocados em gavetas específicas, e Felipe criou documentos falsos tão convincentes que até eu acreditaria neles. "Tudo pronto", anunciou Cida na noite do terceiro dia, mostrando-nos o aplicativo em seu celular que controlava todo o sistema de vigilância. "Agora é só esperar." O clima na mansão mudou. Cada som, cada porta que se abria nos deixava em alerta. Jantávamos em silêncio,
trocando olhares significativos. Dormíamos com um olho aberto. Celulares sempre ao alcance para receber qualquer notificação dos sensores. Apesar da tensão, havia também uma estranha sensação de esperança. Pela primeira vez desde que tudo começou, tínhamos um plano concreto, uma chance real de desmascarar Helena. Vocês acham que ela vai morder a isca? Perguntei uma noite, enquanto tomávamos chá na varanda. Felipe olhou para o horizonte, onde as luzes de São Paulo começavam a pontilhar a escuridão. Helena é ambiciosa demais para resistir. Sempre foi seu maior defeito. E agora será sua ruína. Luna apertou minha mão, transmitindo confiança. Só precisamos ser pacientes. A verdade sempre encontra seu caminho. A luz da manhã invadiu o apartamento enquanto Helena se movia pela cozinha com a graça habitual, preparando café para Felipe como se nada tivesse acontecido na noite anterior. Ela sorria, cantarolava e ocasionalmente se aproximava para depositar beijos leves em seus lábios. Qualquer observador casual diria que eram o casal perfeito. Felipe, no entanto, sentia cada toque como uma pequena traição, cada sorriso como uma máscara que ele agora conseguia enxergar através. Manteve a compostura, retribuindo os gestos com um sorriso ensaiado, enquanto seu coração batia acelerado pelo que estava prestes a fazer. Do outro lado do apartamento, Luna trabalhava silenciosamente. Através de seu tablet, monitorava as câmeras recém-instaladas e os microfones estrategicamente posicionados. Cada movimento de Helena era registrado, cada ligação interceptada. Luna havia configurado um sistema de alerta para qualquer comportamento suspeito e já tinha flagrado 3 ligações para números não identificados nas últimas horas. Vou precisar sair para resolver uns assuntos do escritório, Felipe anunciou casualmente, observando atentamente a reação de Helena. Claro, amor. Vou aproveitar para fazer compras, ela respondeu prontamente, talvez rápido demais. Assim que saiu, Felipe dirigiu até o café no centro da cidade onde havia marcado o encontro com Ricardo, seu sócio e melhor amigo há 15 anos. A confiança entre eles sempre fora inabalável, até Luna mostrar-lhe as imagens de Ricardo e Helena conversando intimamente no estacionamento do shopping 3 dias antes. Precisamos conversar, Felipe disse assim que Ricardo se sentou. Pelo seu tom, parece sério, Ricardo respondeu, pedindo um café forte ao garçom. É sobre Helena. Felipe baixou a voz. Descobri coisas perturbadoras e preciso saber se você está envolvido. O rosto de Ricardo empalideceu visivelmente. Do que você está falando? Vi as imagens de vocês dois no estacionamento. O que estava acontecendo ali? Ricardo engoliu em seco, ajustando a gravata como sempre fazia quando estava nervoso. Olha, Felipe, não é o que você está pensando. E o que estou pensando? Helena me procurou porque estava preocupada com você. Disse que andava obcecado com segurança. Paranoico. Felipe riu sem humor. Paranoico? Depois de tudo que descobri, acho que não estava sendo paranoico o suficiente. O celular de Felipe vibrou. Era uma mensagem de Luna. Helena acabou de ligar para Ricardo. Conversa codificada sobre acelerar os planos. Cuidado. Felipe encarou o amigo, que checava nervosamente o próprio telefone. Naquele momento, percebeu que não sabia mais em quem confiar. O império que construíra estava repleto de traidores, e aparentemente os mais próximos eram os mais perigosos. Após a conversa com Ricardo, Felipe e Luna retornaram ao escritório em silêncio. Apenas quando fecharam a porta, Luna soltou o que estava segurando. Ele está com um dispositivo idêntico ao que encontramos. Mesma frequência, mesmo padrão de transmissão, não pode ser coincidência. Felipe desabou na cadeira, passando as mãos pelo rosto. Eu conheço Ricardo há 15 anos. Trabalhamos juntos em 3 empresas diferentes. Como não percebi? Pessoas próximas são as que menos suspeitamos.
Luna respondeu, abrindo seu laptop. Agora temos que agir rápido. Se ele está vazando informações para Cristina, precisamos de provas concretas. Nas 48 horas seguintes, eles montaram uma operação meticulosa. Felipe criou uma pasta de arquivos falsos sobre um suposto projeto revolucionário que multiplicaria os lucros da empresa em 6 meses. Dados financeiros fabricados, contratos fictícios, tudo com aparência de extrema confidencialidade. Luna instalou rastreadores digitais invisíveis em cada documento. Se alguém abrir estes arquivos, saberemos exatamente quando, onde e em qual dispositivo. Eles configuraram alertas para monitorar qualquer acesso ao servidor onde os arquivos foram armazenados. Felipe também deixou seu computador desbloqueado, acidentalmente, durante uma reunião com Ricardo, com os arquivos falsos claramente visíveis na tela. Ele mordeu a isca, sussurrou Luna na tarde do segundo dia, mostrando a Felipe os logs de acesso. Ricardo copiou os arquivos há 20 minutos. Quando você saiu para buscar café. Felipe sentiu um aperto no peito. E agora? Agora esperamos para ver se ele transmite as informações e para quem. Luna configurou um programa para monitorar todas as comunicações saindo do prédio na frequência específica do dispositivo. Às 19 horas e 42 minutos, o alerta disparou. O dispositivo de Ricardo estava transmitindo dados. Luna rastreou o sinal até um receptor localizado a 2 quilômetros dali. Temos o endereço, ela disse, anotando as coordenadas. É um hotel. O Hotel Majestic. Felipe checou rapidamente no celular. Cristina está hospedada lá. Reservou a cobertura por 2 semanas. Luna fechou o laptop com determinação. O cerco está se fechando. Amanhã, confrontamos Ricardo com as provas e descobrimos exatamente o que Cristina está planejando. E se for mais complexo do que imaginamos? Felipe perguntou, a preocupação evidente em sua voz. Sempre é, respondeu Luna, guardando o equipamento. Mas agora temos algo que eles não têm. O quê? Eles acham que estão um passo à frente, quando na verdade estamos observando cada movimento deles. Enquanto Helena saía para sua aula de pilates, Luna permanecia vigilante na central de monitoramento improvisada no apartamento de Felipe. Seus olhos não desgrudavam das telas que exibiam em tempo real a atividade nos servidores da empresa. Foi quando o alerta piscou. Alguém acabava de acessar o arquivo isca que haviam plantado dias antes. Luna sentiu o coração acelerar e imediatamente ligou para Felipe. Está acontecendo agora, disse ela com a voz tensa. Alguém entrou no sistema e está acessando exatamente os arquivos que marcamos. Felipe, que estava a caminho, pediu para que ela compartilhasse a tela por videochamada. Os dois observaram, em silêncio tenso, enquanto o invasor navegava com precisão cirúrgica pelos dados mais valiosos da empresa. Não era um hacker qualquer, era alguém que conhecia perfeitamente a estrutura de pastas e a hierarquia dos arquivos. É ela, murmurou Felipe, reconhecendo o padrão de navegação. É a Helena. Os dados começaram a ser transferidos para um servidor internacional, deixando um rastro digital que Luna capturava meticulosamente. Era a prova definitiva que faltava. Não havia mais como negar. Helena estava vendendo segredos industriais. Estou gravando tudo, confirmou Luna. Temos o IP, o destino, os timestamps, tudo. Felipe observava, com uma mistura de raiva e tristeza, enquanto a mulher que planejava fazer sua esposa traía não apenas sua confiança pessoal, mas também comprometia anos de trabalho e a segurança de centenas de funcionários. As imagens na tela eram frias, técnicas, mas contavam uma história de traição que ele jamais imaginara. De repente, Luna notou algo ainda mais perturbador. Felipe, olha isso. Depois de completar a transferência principal, ela está enviando uma cópia para outro servidor, um servidor local.
Felipe franziu a testa, confuso. Local? Onde? Luna digitou rapidamente, rastreando o endereço. É em Campinas, numa área residencial. O sangue de Felipe gelou. Apenas uma pessoa de seu círculo próximo tinha uma casa em Campinas. Ricardo, seu amigo de infância, sócio minoritário e padrinho de seu futuro casamento. Não é possível, murmurou ele, mas os dados na tela não mentiam. A traição era dupla. Helena não agia sozinha. Tinha um cúmplice dentro da própria empresa. Alguém que Felipe considerava praticamente um irmão. Estou salvando tudo, disse Luna, trabalhando rapidamente. Amanhã, quando confrontarmos Helena, teremos provas contra os dois. Felipe assentiu, sentindo o peso da verdade. Obrigado, Luna. Se não fosse por você... Ela apenas balançou a cabeça. Termine essa frase amanhã, quando tudo isso acabar. Felipe havia planejado cada detalhe daquela noite. A mesa impecavelmente posta, o vinho mais caro de sua adega, a iluminação suave que escondia as pequenas câmeras instaladas em pontos estratégicos da sala de jantar. Quando Helena e Ricardo chegaram, sorrisos largos estampados em seus rostos, ele os recebeu com a mesma cordialidade de sempre, como se não soubesse de suas traições. Que bom que puderam vir, disse Felipe, conduzindo-os à mesa. Tenho novidades importantes para compartilhar. Helena, deslumbrante em seu vestido azul marinho, beijou o rosto do noivo. Estamos ansiosos, amor. Ricardo comentou que você anda misterioso nos últimos dias. O jantar transcorreu com conversas superficiais. Felipe observava cada gesto, cada olhar cúmplice trocado entre sua noiva e seu sócio, quando achavam que ele não estava prestando atenção. A tensão crescia a cada minuto, embora apenas Felipe soubesse o verdadeiro motivo. Quando a empregada serviu a sobremesa, um elaborado parfait de frutas vermelhas, Felipe esperou que todos estivessem servidos. Ergueu sua taça e sorriu. Tenho duas notícias que não podiam mais esperar, anunciou, mantendo o tom casual. Primeira, decidi acelerar o lançamento da nossa tecnologia de reconhecimento facial. Já temos compradores internacionais interessados. Helena e Ricardo trocaram olhares rápidos, tentando disfarçar o desconforto. E a segunda, continuou Felipe, colocando a taça na mesa com precisão calculada, é que solicitei uma auditoria federal completa em todos os acessos aos servidores da empresa nos últimos 6 meses, incluindo logs, tentativas de acesso remoto, downloads de arquivos, tudo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena congelou com a colher a meio caminho da boca. Ricardo empalideceu visivelmente, sua mão trêmula derramando algumas gotas de vinho na toalha branca. Auditoria Federal? Helena foi a primeira a recuperar a voz, embora esta soasse estranhamente aguda. Por quê? Isso não vai atrasar o lançamento? Pelo contrário, respondeu Felipe, observando atentamente suas reações. É uma exigência dos investidores americanos. Mas não se preocupem, quem não deve, não teme, certo? Ricardo pigarreou, ajustando a gravata como se esta subitamente o estivesse sufocando. Claro, claro. Procedimento padrão. Quando começa essa auditoria? Felipe sorriu, saboreando o momento. Começou esta manhã. Os técnicos já estão trabalhando nos servidores principais. O pânico nos olhos deles era exatamente o que Felipe esperava ver. O plano estava em andamento. Felipe sentiu a mão de Helena em seu braço, puxando-o para longe do grupo. Seus olhos, antes doces, agora pareciam calculistas. Precisamos conversar em particular, ela sussurrou, lançando um olhar para Ricardo. Tenho algo importante para explicar. Felipe removeu a mão dela com firmeza. Não, Helena. Qualquer coisa que você precise dizer pode ser dita na frente de todos. Na verdade, tenho algo para mostrar a vocês dois, no meu escritório. Agora,
O tom autoritário pegou todos de surpresa. Sem esperar resposta, Felipe caminhou em direção ao corredor, sabendo que eles o seguiriam. Ao entrar no escritório, ele ativou o sistema de segurança com um comando de voz quase inaudível. "Sentem-se", ordenou, apontando para as 2 cadeiras em frente à sua mesa. Ricardo parecia confuso, enquanto Helena mantinha uma expressão neutra, quase ensaiada. "O que está acontecendo, Felipe? Estamos no meio da festa", protestou Ricardo. Felipe não respondeu imediatamente. Em vez disso, ativou o projetor embutido na parede. A tela iluminou-se com imagens de segurança datadas de 3 semanas atrás. Helena aparecia entrando em seu escritório particular às 2 da manhã, digitando senhas em seu computador. "Interessante hobby noturno, não é?", comentou Felipe friamente. A imagem mudou para Ricardo, em outro dia, copiando arquivos para um dispositivo externo. Depois, mostrou os dois em um café, trocando informações. O rosto de Helena transformou-se. A máscara de doçura desapareceu completamente, revelando uma expressão dura e calculista que Felipe nunca tinha visto antes. "Você não entende", ela começou, mas sua voz já não carregava o tom melodioso de sempre. Ricardo empalideceu visivelmente, gotas de suor formando-se em sua testa. "Podemos explicar. Explicar como vocês planejavam roubar meus projetos? Como pretendiam vender informações privilegiadas para meus concorrentes?" Felipe interrompeu. "Ou talvez explicar as transferências bancárias para contas offshore que descobri?" Antes que qualquer um pudesse responder, a porta do escritório abriu-se. 4 agentes federais entraram, identificando-se com distintivos. "Ricardo Mendes e Helena Vasconcelos", anunciou o agente principal. "Vocês estão detidos sob suspeita de conspiração corporativa, fraude financeira e invasão de sistemas privados." Os olhos de Helena, agora frios como gelo, fixaram-se em Felipe. "Você não vai se safar disso", sibilou enquanto os agentes colocavam as algemas em seus pulsos. "Já me safei", respondeu Felipe calmamente. "Vocês subestimaram minha inteligência desde o início." Ricardo, completamente derrotado, apenas balançou a cabeça enquanto era conduzido para fora. Os agentes levaram os dois, deixando Felipe sozinho no escritório, observando pela janela enquanto eram colocados em viaturas policiais. Luna entrou no salão com uma serenidade que contrastava com a tensão do ambiente. Seus dedos entrelaçados aos de Felipe transmitiam uma confiança mútua que há poucos dias parecia impossível. Helena, do outro lado do cômodo, não tentou disfarçar o ódio que emanava de seus olhos, agora despidos da máscara de doçura que usara por tanto tempo. O silêncio pesado foi quebrado quando Luna caminhou até ficar a apenas alguns passos de Helena. "Talvez você devesse ter escondido melhor os microfones", Luna disse com voz calma, mas firme o suficiente para que todos ao redor pudessem ouvir. Especialmente aquele no vaso de flores do escritório. Helena empalideceu visivelmente. Suas mãos começaram a tremer enquanto tentava formular uma resposta, mas as palavras pareciam fugir-lhe. Felipe observava a cena com uma mistura de tristeza e alívio. Não havia satisfação em ver Helena desmascarada daquela forma. Apenas o peso de anos de manipulação finalmente sendo erguido de seus ombros. "Você gravou tudo?" Helena finalmente conseguiu perguntar, sua voz quase inaudível. "Cada palavra", confirmou Felipe. "Inclusive sua conversa com Renato sobre como vocês planejaram tudo desde o início." Os convidados, que até então assistiam em silêncio, começaram a murmurar. A notícia se espalharia rapidamente pelos círculos sociais que Helena tanto prezava. Seu império de mentiras desmoronava diante de seus olhos. "Você não vai se safar disso", Helena sibilou para Luna. "Você não pertence a este mundo." Luna sorriu suavemente. Nunca quis pertencer ao seu mundo, Helena. Só queria que Felipe enxergasse a verdade.
Os seguranças discretamente se aproximaram, aguardando o sinal de Felipe. Com um aceno quase imperceptível, ele autorizou que escoltassem Helena para fora. Não haveria escândalo público. Ele ainda tinha consideração pelo que haviam compartilhado, mesmo que tudo tivesse sido uma farsa. Quando a noite finalmente chegou ao fim e os últimos convidados se retiraram, Felipe se dirigiu ao bar e serviu-se de um suco de laranja. Olhou para o copo transparente, observando o líquido âmbar sob a luz dos lustres. Não havia mais necessidade de verificar se sua bebida estava adulterada ou de temer o que poderia acontecer quando baixasse sua guarda. Ele sorriu, não com alegria plena, mas com a sensação de quem finalmente respira ar puro após anos sufocando. A confiança que havia sido destruída começava agora a ser reconstruída, tijolo por tijolo, palavra por palavra, olhar por olhar. Luna estava ao seu lado, não como uma salvadora, mas como alguém que simplesmente teve coragem de falar a verdade quando todos escolheram o silêncio. Pela manhã, Felipe foi despertado pelo toque estridente do celular. Era a delegada Carvalho. Ele atendeu com a voz ainda rouca de sono, mas logo se endireitou na cama ao ouvir o que ela tinha a dizer. Senhor Mendonça, fizemos uma varredura nas contas offshore. Encontramos movimentações financeiras expressivas em seu nome, todas realizadas sem seu conhecimento ou autorização. A assinatura digital foi forjada. A delegada fez uma pausa antes de continuar. O esquema é muito maior do que imaginávamos. Outros 3 membros do conselho estão envolvidos, incluindo o vice-presidente da empresa. Felipe sentiu o estômago afundar. A traição era mais profunda e ramificada do que suspeitava. Pessoas com quem almoçava semanalmente, com quem brindava nas festas de fim de ano, estavam conspirando pelas suas costas há anos. Após desligar, ele permaneceu imóvel por alguns minutos, olhando para o teto. O quarto parecia subitamente grande demais, vazio demais. Seus olhos pousaram na fotografia na mesa de cabeceira. Mariana, sua esposa, sorrindo com a pequena Sofia nos braços. O acidente que as levara há 6 anos ainda era uma ferida aberta. Agora, essa nova traição rasgava as bordas mal cicatrizadas. Felipe se levantou e caminhou até a janela. A cidade se estendia à sua frente, indiferente à sua dor. Quantas vezes ele havia se sentido assim? Sozinho no topo, cercado de pessoas, mas sem ninguém realmente ao seu lado. Mariana compreendia isso. Ela havia sido seu porto seguro, sua confidente, e Sofia, sua princesinha de olhos curiosos que nunca chegaria aos 10 anos. O vazio era cortante. Ele sentia como se estivesse caindo em um abismo sem fim, com nada para se agarrar. As paredes do apartamento de luxo pareciam se fechar sobre ele, sufocando-o com lembranças e arrependimentos. Foi então que ouviu 3 batidas suaves na porta. Felipe enxugou rapidamente uma lágrima teimosa e foi atender. Luna estava parada no corredor, segurando uma sacola de papel. "Trouxe café da manhã", ela disse com um sorriso tímido. "Achei que você poderia estar precisando de companhia." Algo no olhar dela, uma mistura de força e gentileza, fez com que o nó em sua garganta afrouxasse um pouco. Felipe abriu mais a porta, convidando-a a entrar. Enquanto Luna caminhava para a cozinha, falando sobre os pães quentes que havia comprado na padaria da esquina, ele sentiu uma pequena faísca de esperança acender-se em seu peito. Talvez, apenas talvez, ele não precisasse enfrentar tudo isso sozinho. Luna suspirou fundo antes de fazer a revelação que mudaria tudo. Seus olhos encontraram os de Felipe, firmes e determinados. "Ela tentou me comprar. Felipe, Helena me ofereceu dinheiro para desaparecer e nunca mais falar com você. Disse que eu era apenas uma garçonete insignificante que poderia ser facilmente substituída na sua vida." Felipe sentiu o sangue ferver, mas Luna não havia terminado.
Ela abriu a bolsa e retirou um pequeno pendrive prateado. Encontrei isso escondido no porta-luvas do carro dela quando ela me deu carona aquele dia. Achei estranho como ela insistiu tanto. Agora entendo por quê. Queria me avaliar, ver se eu era uma ameaça. Com mãos trêmulas, Felipe conectou o dispositivo ao computador. O que viram deixou-os boquiabertos. Havia pastas meticulosamente organizadas com nomes de empresários importantes, políticos influentes e, claro, uma pasta com o nome de Felipe. Meu Deus, murmurou ele, abrindo arquivo após arquivo. Ela tem gravações de reuniões privadas, conversas comprometedoras, documentos confidenciais. Isso é um verdadeiro arsenal de chantagem. Luna tocou seu ombro gentilmente. Ela não estava apenas atrás do seu dinheiro. Felipe. Helena construiu uma rede inteira de informações para manipular pessoas poderosas. Felipe passou as mãos pelo rosto, tentando processar a magnitude daquela traição. Não era apenas seu coração que estava em jogo, mas sua reputação, sua empresa e a vida de muitas outras pessoas. O que vamos fazer? Perguntou Luna, sua voz quase um sussurro. Felipe olhou para a tela do computador, depois para Luna. A decisão estava clara em sua mente. Vamos entregar tudo às autoridades. Cada arquivo, cada gravação. Sei que o preço será alto. Meu nome será arrastado pela lama. A empresa sofrerá. E muitos dos meus contatos nunca mais falarão comigo. Tem certeza? Luna perguntou, preocupação evidente em seus olhos. Felipe segurou suas mãos. É o único caminho possível, Luna. Não posso viver com esse tipo de segredo. Nem permitir que Helena continue manipulando pessoas. A verdade precisa vir à tona, não importa o custo. Naquele momento, olhando nos olhos um do outro, ambos sabiam que estavam selando um pacto, um compromisso com a verdade, por mais dolorosa que fosse. Felipe sabia que enfrentaria consequências severas, mas pela primeira vez em muito tempo, sentia-se em paz com uma decisão. Nos dias que se seguiram ao escândalo, Felipe mergulhou em uma completa reestruturação da empresa. Com mãos firmes e olhar atento, ele revisou cada contrato, cada posição estratégica. Um por um, os cúmplices de Verônica foram identificados e afastados. Alguns tentaram negar, outros confessaram esquemas que iam além do que ele imaginava. Não é pessoal, dizia ao assinar as demissões. É sobre integridade. A verdade é que cada assinatura curava uma parte da traição que havia sofrido. Luna permanecia ao seu lado durante todo o processo. De testemunha improvável, transformou-se em conselheira valiosa. Felipe reconheceu nela uma inteligência aguçada para negócios e ofereceu-lhe um cargo na equipe jurídica. Você enxerga o que outros não veem, disse ele ao entregar o contrato. Luna hesitou inicialmente. Não era esse o plano quando sussurrou aquele alerta, mas aceitou, entendendo que sua perspectiva era necessária naquele novo começo. As reuniões de diretoria, antes dominadas por rostos pálidos e sorrisos ensaiados, agora refletiam a diversidade que Felipe sempre defendera, mas que Verônica sutilmente sabotava. Não estou construindo um império, explicou ele à nova equipe. Estou construindo um legado de confiança. Numa tarde de sexta-feira, enquanto o sol descia preguiçosamente no horizonte, Felipe encontrou Luna no jardim da mansão. Ela havia se tornado mais que uma funcionária. Era sua confidente, alguém que o entendia sem palavras. Não havia romance entre eles. Apenas uma amizade forjada na verdade compartilhada. Você poderia ter destruído Verônica completamente, comentou Luna, ajustando os óculos enquanto observava as flores. Muitos no seu lugar buscariam vingança. Felipe sorriu. As linhas ao redor de seus olhos mais suaves agora. Vingança perpétua o ciclo. Justiça o quebra. Luna se abaixou para colher uma margarida solitária que dançava com a brisa. Seus dedos acariciaram as pétalas brancas, lembrando-se de como um simples sussurro havia mudado tantas vidas.
Às vezes, justiça é só alguém finalmente ouvir um sussurro, disse ela, oferecendo a flor a Felipe. Ele aceitou o presente simples com a mesma reverência que trataria um tesouro. Naquele momento, ambos entenderam que a paz havia retornado, não porque o perigo havia acabado para sempre, ou porque traições não mais existiam no mundo. A paz estava ali porque, juntos, haviam tomado a decisão de nunca mais ignorar a verdade, por mais inconveniente ou sussurrada que fosse.